E aí pessoal, tudo bom? Dessa vez eu vou trazer um assunto que é pessoal, tá? Aconteceu comigo essa semana passada. Só agora eu tô fazendo um vídeo sobre isso e eu tive que pesquisar antes de vir falar alguma coisa. Gostaram da imagem? Pois é. Esse é o resultado de um acidente dentro de um supermercado. Isso ocorreu no dia 3 de junho de 2021. No que eu tô gravando hoje, dia 10, foi semana passada. Segue a vinheta. Como eu disse, aconteceu semana passada dentro do supermercado. Eu estava com a minha noiva e a mãe dela fazendo compras quando já estávamos terminando de passar as compras no caixa e existe esse ferro aí, ó, que eu vou mostrar agora no vídeo. Essa barra de ferro, ela faz uma divisão entre os caixas e eu, como quase todos os consumidores daquela rede de supermercado naquele dia, naquela noite, estava de sandália. Uma sandália simples, de couro, que ela tem até uma boa proteção para os dedos, mas provou-se ineficaz. E quando eu estava passando a caixa de papelão para poder organizar as compras dentro, eu passei por trás da minha noiva para chegar do outro lado do caixa, na parte de arrumar as compras, e eu dei uma pancada ali. E na hora eu senti que a pancada tinha sido um pouco mais do que só impacto. Quando eu olhei para o pé, na hora eu tirei o pé da sandália, botei o pé em cima da sandália e olhei. Quando eu olhei, eu vi a ponta solta da carne. Não era uma pelezinha, era carne solta, da lateral esquerda do dedo para cima da unha, praticamente aberta. Como uma tampa de lata de leite condensado, quando você abre com um abridor, que você puxa, fica aquela tampa aberta assim. Era mais ou menos essa visão que eu tive na hora. O instinto de sobrevivência foi muito maior e muito mais rápido para eu simplesmente entregar a carteira e o cartão para minha noiva, dizendo para ela: olha, a senha é essa, eu tô indo pro carro, eu acabei de machucar meu pé. Olha, quando ela olhou, ela viu o machucado, não estava aos borbotões de sangue ainda. Ela disse: "Tá porra, menor!" Eu disse: levei uma topada aqui nesse ferro, tô indo pro carro. Mas por que eu fui pro carro? Eu e ela, nós decidimos ter dentro do carro um kit de primeiros socorros, um kit emergencial. Então, sabendo desse kit de primeiros socorros, a primeira coisa que eu pensei foi em fechar aquela tampa daquela carne, não deixar aquilo aberto, porque ainda estava branco. Quando você dá um corte muito profundo, primeiro fica branco, depois é que começa a minar sangue. E antes de chegar no carro, foi justamente isso que começou a acontecer. Aquela parte aberta de carne começou a juntar muito sangue. Eu já tinha aberto a mala do carro, pego a maleta de primeiros socorros, só que quando eu abri, eu não tinha gaze, não tinha esparadrapo, não tinha algodão, não tinha faixa. Eu tinha máscaras hospitalares, tinha protetores diários para ela, tínhamos comprimidos para dor de cabeça, comprimidos para enjoo e alguns outros comprimidos antigripais, antipiréticos, essas coisas, mas não tinha mesmo nada que eu pudesse fechar o ferimento. Eu peguei uma das máscaras hospitalares e, com muita calma, eu fiz uma concha na mão com a máscara e segurei a lateral do pé e apertei. A dor naquele momento não era grande, por incrível que pareça, mas a dor não era grande. Minha única preocupação era impedir o jorro de sangue. Coisa de 2 ou 3 minutos, chega minha noiva e a mãe dela lá no carro. Deixa eu dar uma olhada ela me disse: deixa eu dar uma olhada no que foi isso aí. Aí eu disse pra mãe dela pegar uma lanterna que eu tenho no carro, uma lanterna pequena, mas muito potente. Eu disse: ela pega a lanterna para iluminar melhor. Ela botou lá a lanterna. Quando ela viu o tamanho do corte, ela fez: "Tá porra, menor! Meu filho, vamos pro hospital porque você vai ter que levar ponto."
Aí eu disse, não, eu tô num supermercado, eu acredito que eles devem ter material e pessoal para cuidar de um ferimento assim. Não foi a amputação de um braço ou uma perna ou uma fratura externa. Não precisaria de um cirurgião, precisaria de uma pessoa com conhecimento em primeiros socorros. Como eu não estava mais conseguindo andar, nesse momento a dor já estava muito grande. A dor assim, na lateral do pé, em cima, obviamente no dedo e uns 2 dedos abaixo, já estava muito grande a dor. Eu não conseguia mais suportar o peso do corpo no calcanhar, no chão. Aí eu me apoiei na minha noiva e ela me levou até um rapaz que estava fardado. Só que pela farda dele, deu para perceber que aquela farda não era de alguém da empresa, do supermercado. Era um terceirizado, uma empresa de segurança terceirizada. E eu perguntei a ele, amigo, boa noite. Eu me machuquei aqui dentro do supermercado e eu gostaria de ter acesso a um bombeiro civil para que ele possa fazer os primeiros socorros aqui com o meu pé. Automaticamente ele disse, rapaz, eu não sei de bombeiro civil aqui não. Ao menos eu nunca vi um bombeiro civil aqui dentro não. Eu vi que ele estava com um radiocomunicador preso na farda dele. Eu disse, veja com o gerente aí, fale com alguém da gerência e veja isso, porque pode até ter que você não sabe. Ele passou o rádio para o gerente, ele passou o rádio, eu não sei se foi para o gerente, e ele recebeu a instrução de que eu deveria ser encaminhado para a frente de loja, para a entrada da loja, e lá me informar. Como eu não estava aguentando mais pisar no chão e eu não tinha como ir pulando até lá, era um espaço de mais ou menos aí uns 50, 60 metros, eu não ia pulando aquilo tudinho, e minha noiva, eu não podia me escorar completamente na minha noiva, são 100 quilos de um ser humano fazendo força sobre ela, ela não ia aguentar isso. Mas nesse supermercado tem 2 tipos de carrinho de compra. O carrinho de compra comum, que é aquele tipo uma cesta, né? Que em alguns casos tem até uma partezinha que abre na frente para você botar a criança ali. E tem um carro de compras que é para compras a granel, compras de fardo, que ele não gira as partezinhas, as rodinhas da frente, ele gira as de trás. E na parte da frente ele tem uma cestinha pequena, logo perto de você. E na parte da frente ele é bem grande. Eu vou mostrar ele aqui no vídeo. Eu me sentei naquela parte grande e minha noiva foi me puxando até a entrada do supermercado. Na entrada do supermercado, assim que nós entramos, todo mundo, os funcionários ficaram olhando aquela situação, né? Aí, automaticamente, eu pedi para um rapaz que eu vi na entrada da loja. Ele estava com uma farda, mais um colete. Ele estava com um rádio também. Aí eu disse para ele, amigo, passe o rádio para o gerente e diga a ele que um dos clientes se machucou aqui na loja e está precisando de cuidados médicos, de atendimento médico. Passou-se ali coisa de uns 5 minutos e nada. Eu sentado lá no carrinho de compra, na frente da loja, todo mundo que passava me olhava. Não vou mentir, eu fiquei muito constrangido. Eu estava me sentindo o centro da atenção ali, o palhaço do picadeiro. Mas eu também não esbocei nenhuma reação partidária para inflamar a situação. Daqui a pouco chegou um rapaz, ele estava com um radiocomunicador, só que o dele tinha um fiozinho pro ouvido, e ele disse, fulana, eu não lembro o nome da menina, traz a cadeira de roda para ele sentar. Aí não levou mais do que 2 minutos, aquela cadeira de roda chegou. Quando a cadeira de roda chegou, que eu saí do carrinho de compra para a cadeira de roda, tinha um sistema de imobilizado com uma ponta, uma haste de metal voltada para o lado do assento. A hora que eu me sentei, eu senti aquela espetada atrás do meu ombro direito. Aí quando eu olhei, eu fiquei, que danada é isso aqui? Aí a mãe da minha noiva estranhou aquilo dali e disse, oxê, isso daqui deve ser o imobilizado. Aí ela virou para o outro lado para não me machucar. Ela fez, rapaz, até a cadeira de roda, que é um utensílio para ajudar, tá machucando. Como é que pode isso? Vida que segue. Desde o momento que eu entrei em cima do carrinho de compras até a hora do gerente chegar, se passou uma média de 10 minutos, 10 a 13 minutos, mais ou menos isso. E quando ele chegou, ele conversou comigo ali na frente mesmo, onde todo mundo estava entrando e estava vendo. E foi naquele exato momento que eu disse a ele, amigo, olha, eu levei uma topada numa haste de metal que faz separação entre os caixas. Ou seja, eu expliquei a ele como foi que eu me feri e disse a ele que eu esperava que ele pudesse falar com o bombeiro civil do estabelecimento, que o bombeiro civil pudesse fazer os primeiros socorros. E ele disse, olha, infelizmente nós não temos um bombeiro civil aqui ainda.
a loja está aberta há menos de 6 meses e nós ainda estamos providenciando. E isso, obviamente, como eu já falei anteriormente, eu não aumentei a minha voz para falar com ele, apesar de estar sentindo nesse momento muita dor, mas eu não aumentei a minha voz para falar com ele. E eu questionei. Eu disse a ele: jovem, não é possível. Uma loja desse tamanho, com essa quantidade de gente entrando e saindo, você não tem um bombeiro civil? Você tem certeza do que você está me falando? E ele disse: sim. Infelizmente eu tenho, nós não temos um bombeiro civil. Eu falei: tá, então já que vocês não têm um bombeiro civil, você poderia falar com alguém responsável pelo kit de primeiros socorros, para trazer o kit de primeiros socorros e fazer um curativo no meu pé? E nesse momento ele disse para mim que não tinha o kit de primeiros socorros, não tinha uma pessoa responsável por um kit de primeiros socorros. Aí eu fiz: tudo bem, então o que se espera que aconteça comigo? Porque eu ainda estou machucado e ainda estou dentro do seu estabelecimento. O que é que nós vamos fazer? Ele pediu para que eu aguardasse um momento, ainda ali na entrada da loja. Ele ia procurar saber se tinha um kit de primeiros socorros na loja que pudesse ser usado. E nisso se passou coisa de mais uns 10 minutos. Mais ou menos isso. Entre 10 e 15 minutos, não mais do que 15 minutos. E ele foi, depois desse tempo ele voltou com mais 2 pessoas. Um jovem, que obviamente eu não vou dizer nomes aqui, mas um jovem a quem ele chamou de auxiliar do gerente, e uma outra moça a quem ele deu o nome da função de frente de loja. Voltou com essas 2 pessoas. E ele disse que não tinha o kit de primeiros socorros, não tinha um profissional de saúde, ou seja, um enfermeiro ou alguém da área de enfermagem, e não tinha o bombeiro civil, como já tinha me dito antes. E que o que ele podia fazer era pagar um táxi, porque tem os táxis na frente da loja ali. Ele iria chamar um daqueles táxis, me levar para uma farmácia. Na farmácia, ele iria falar com o enfermeiro da farmácia para o enfermeiro fazer o curativo no meu pé. Como eu estava à mercê do supermercado, eu não me neguei. Eu fui, entrei no táxi, às duras penas. Minha noiva e a mãe dela vieram comigo, obviamente, e o funcionário, que era o auxiliar de gerente, veio conosco. Ele disse que tinha uma conveniência com o táxi. Num caso como esse, a loja iria pagar o trajeto de ida e de volta do táxi, porque o táxi iria ficar lá me esperando. A loja iria pagar por qualquer curativo que precisasse ser feito no meu pé lá na farmácia. E disse que tinha uma conveniência com a farmácia para que, quando acontecesse algo similar, eles pudessem realizar um curativo ou um primeiro socorros lá. Eu achei essa conversa meio estranha, mas vida que segue. Nós chegamos lá na farmácia. Quando chegamos na farmácia, eu fiquei dentro do carro esperando coisa de uns 5 minutos até ficar muito quente, porque ele, a minha noiva e a mãe da minha noiva tinham entrado na farmácia e eu tinha ficado dentro do carro com o motorista conversando, só que já estava muito quente. E eu abri a porta do carro para dar uma esfriada quando eles estavam saindo, e eles me disseram que não tinha um enfermeiro na farmácia. E o farmacêutico, ele sugeriu que fosse direto para a UPA. Por causa de um machucado no pé, eu iria para uma UPA e poderia voltar com Covid. Mas eu também não me neguei. E eu disse para o rapaz, que era o auxiliar de gerente, eu falei para ele: eu estou à mercê da sua decisão. Se você decidir me levar para a UPA, eu vou. A gente vai ficar lá a noite toda. Até que eu passe pela triagem, que eu seja atendido, que eu seja medicado, que seja feito curativo, vai ser muito, muito, muito demorado. Já que é você que está pagando o táxi, já que é você que vai pagar a medicação, eu também não me importo, eu vou. E ele decidiu por me levar de volta para a loja. Só que a minha noiva deu a ideia de comprar alguns itens do kit de primeiros socorros e levar para a loja para fazer o curativo lá. E nós voltamos com um kit de primeiros socorros assim, muito básico, obviamente pago pela loja. Voltamos ao supermercado, onde nós ficamos lá na frente da loja, mas ficamos na frente da loja. Eu estava pelo menos dentro do carro, eu não saí mais do carro. Ficamos ali uns 5 minutos até que ele voltou. Ele já tinha entrado na loja, voltou e falou conosco. Ele disse para o motorista do táxi: você vai fazer o retorno e vai aguardar na entrada de funcionários, eu vou falar com vocês lá. E levou a gente para lá. Quando nós chegamos lá,
eles trouxeram a mesma cadeira de rodas. Eu já estava sentindo muita dificuldade de mover a perna, o pé inteiro já estava doendo muito. Mas eu fui para a cadeira de rodas de uma boa. Eles me levaram para dentro do supermercado, só que era uma área de entrada de funcionários. Não era uma sala esterilizada, era uma sala de acesso comum, não era uma sala limpa, era uma sala de piso cimentado, não tinha higiene nenhuma. Eles me levaram para lá, onde eles trouxeram uma moça, segundo a informação deles mesmos. Essa moça, ela está cursando enfermagem, mas não é formada. Mas ela poderia ter alguma noção. Só que ela trabalha como caixa. Ela estava lá, trabalhando com dinheiro, com pessoas, com produtos. Foi tirada da função para fazer esse curativo. E quando ela chegou para fazer o curativo, ela estava com um par de luvas de vinil. Sabe aquela luva que quando você vai na padaria, o cara da padaria ele bota uma luva de plástico para pegar o pão e botar na sacola? Pois é, ela estava com um par daquelas luvas ali. A mãe da minha noiva disse que com aquele par de luvas ela não iria tocar no meu pé, que ela nem sequer ousasse calçar aquelas luvas, porque ela não iria deixar ela tocar no meu pé com aquilo. Aquilo estava contaminado e não era o equipamento no mínimo necessário para se fazer um curativo. Demorou mais algum pouco tempo. Chegou um rapaz com uma caixa de luva cirúrgica aberta, não estava fechada, lacrada, estava aberta. Aí ela tirou um par de luvas, calçou, vamos ser justos. Ela lavou as mãos com álcool, calçou as luvas, lavou as luvas com soro fisiológico comprado na farmácia e começou o procedimento de fazer um curativo. Olha, eu não sei qual o estágio do curso de enfermagem que ela está, mas ela estava muito nervosa. Dava para perceber as mãos dela tremendo. Ela não tinha necessariamente o básico para fazer um curativo, mas ela fez assim mesmo. Ela limpou a área machucada com soro fisiológico e gaze, e particularmente doeu muito, mas iria doer se fosse ela, se fosse um cirurgião. Qualquer um que mexesse teria doído da mesma forma, não a culpo por isso. E depois de limpar, ela borrifou elixir sanativo, e doeu muito. Doeu tipo assim, a dor normal, doeu muito, mas era uma dor necessária. Depois que ela fez a aplicação do elixir sanativo, ela botou a gaze, passou o esparadrapo, depois ela passou a faixa e botou mais esparadrapo. E eles disseram que eu poderia ir para casa. Me levaram na cadeira de rodas até o carro, e do carro, meu carro não é automático, então foi pisando na embreagem até em casa. Cada pisada na embreagem que eu dava, eu pedia a Deus que aquele fosse meu último momento na terra. A dor realmente estava muito grande, porque eu não tinha tomado nenhum analgésico. O que tinha sido aplicado foi elixir sanativo, que também não ajudou em nada com a dor. No outro dia eu fui para a UPA, mas aí já era responsabilidade minha. Eu não consegui dormir bem por causa da dor. Eu não tinha como trabalhar. Eu precisava de um curativo fechado e analgésico para poder trabalhar. Então eu fui na UPA. Lá na UPA o médico pediu para... Ele olhou, né? Eu tirei o curativo que ela fez. O médico tirou o curativo que ela fez, olhou, e imediatamente ele pediu um raio-x, que eu acredito que seja o procedimento padrão. Quando ele olhou o raio-x, ele fez: olha, aparentemente eu não estou vendo nenhuma fratura ou trinca nos seus ossos, mas esse corte está bem fundo. Eu não sei ainda se é o necessário, ele disse que não seria necessário fazer o fechamento com pontos, porque já haviam passado mais de 6 horas do trauma. Passado 6 horas do trauma, não se pontia mais. Ponteia, não se dá mais. Então ele me passou uma medicação para tomar na veia e bezetacil. Depois fazia um curativo e eu estaria liberado. Ele me deu um atestado de 5 dias. 5 dias. E uma medicação que não foi tão barata, mas uma medicação. Agora eu vou conversar com vocês sobre os direitos e deveres que vocês têm em um caso como esse. Vou começar com a seguinte leitura. 16.312 determina a obrigatoriedade de manutenção de equipes de brigada profissional compostas por bombeiro civil em estabelecimento como shopping centers, casa de shows, casas de espetáculos, hipermercados, grandes lojas de departamento, campos universitários, quaisquer estabelecimentos de reunião pública
educacional ou eventos em área pública ou privada, que recebam grande concentração de pessoas em números acima de 1.000 ou com circulação média de 1.500 pessoas por dia e demais edificações ou plantas cujo uso exija a presença de bombeiro civil, conforme legislação estadual de proteção contra incêndio do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu li certo? Do Estado de São Paulo? Quer dizer que eu li isso tudinho para dizer que isso é do Estado de São Paulo, essa obrigatoriedade dessa lei. A ABNT, a principal responsável pela normatização técnica do Brasil, estabelece a padronização de diversas áreas da produção acadêmica e acessibilidade nas edificações. Com a sanção da Lei número 18.682 de 2020, o Recife adotará obrigatoriamente a norma NBR 14.608/2007 da Associação. A norma indica os requisitos mínimos para composição, formação, implantação e reciclagem da brigada de incêndio. Mas espera aí, isso que você acabou de ler é com relação à brigada de incêndio em si, e não a obrigatoriedade da existência de uma brigada de incêndio no supermercado. Eu estou lendo o artigo 2, eu não sei se é cláusula ou é parágrafo, mas eu acho que é parágrafo 1, que diz assim: as normas especiais previstas no caput deste artigo abrangem estabelecimentos, edificações de comércio e serviços e áreas de reunião de público cobertos ou descobertos, cercados ou não, com ocupação simultânea potencial igual ou superior a 100 pessoas. Essa é a Lei 18.682 de 2020, que eu li quase agora, um pedacinho dela. Só que agora eu estou lendo o artigo 2, parágrafo 1, que mostra que tem que ter um bombeiro civil dentro de um supermercado. No mínimo um bombeiro civil dentro do supermercado. E aquele supermercado não tinha. Já com 6 meses de aberto, ele não tinha um bombeiro civil. Não tinha um bombeiro civil. Mas e o kit de primeiros socorros? Por que não tinha o kit de primeiros socorros? É obrigado um supermercado de grande porte ter um kit de primeiros socorros? Numa matéria no site da Cindy Lojas, tem dizendo da obrigatoriedade do kit de primeiros socorros, onde ele diz: a obrigatoriedade de possuir o kit de primeiros socorros na empresa existe por força da norma regulamentadora 7, ou seja, NR7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, estabelecido pela Portaria 3.214/78 no Ministério do Trabalho. Ou seja, é obrigado ter um bombeiro civil, no mínimo um, e é obrigado a ter o kit de primeiros socorros. E lá na loja não tinha nenhum dos dois. Eu lembro de ter perguntado para o gerente. Eu perguntei: e se fosse um funcionário de vocês que se machucasse? O que é que vocês iriam fazer? Não iriam prestar socorro a ele? Ele disse, com a maior frieza do mundo: a gente levava para a UPA e deixava ele lá. De acordo com esta norma, todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prevenção, à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida. Manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para este fim, ou um bombeiro civil ou um profissional da área de enfermagem. Tinha que ter um dos dois, cuidando do kit de primeiros socorros, e não tinha. Isso quer dizer que a empresa é obrigada a possuir esse kit e, além disso, capacitar um funcionário para o atendimento nas emergências. Vou dizer o que tem que ter no mínimo, um kit de primeiros socorros. O kit deve conter algodão, ataduras, fita crepe, esparadrapo, curativo adesivo tipo band-aid, gaze, tesoura maiô com ponta redonda, antissépticos, pinça e luvas para procedimento. Importante condicionar todos os produtos em uma maleta apropriada
Alguns dos itens dos kits podem conter prazos de validade que devem ser verificados constantemente para possível substituição. E aí? Agora imagine se fosse você. Você se machuca dentro do supermercado. Ninguém vai ao supermercado para voltar com um trauma, para voltar com um braço quebrado, uma perna cortada, o dedo arrombado. Ninguém vai para o supermercado para isso. Mas acontece essa infelicidade com você. O supermercado não presta uma assistência para você no momento, não possui profissionais disponíveis para prestar essa assistência no momento, e mesmo que tivesse profissional, não teria os materiais para fazer o curativo. E aí? E ainda existe um fator muito importante, que além de não ter o bombeiro civil, não ter o kit de primeiro socorro, não ter um funcionário estabelecido pela Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, que é a CIPA, responsável pelo kit de primeiros socorros, ou com treinamento básico para uma situação emergencial. Muitos estabelecimentos comerciais, como supermercado, shopping, lojas de construção, muitos, você pode ver em cima, bem grande: não nos responsabilizamos pelo seu veículo dentro do estacionamento ou pelas coisas dentro do seu veículo dentro do estacionamento. Quantas vezes você já viu isso? Diga pra mim, quantas vezes você entrou no estabelecimento e viu essa frase? Pois e se eu disser pra você que eles estão mentindo e você está acreditando? Vou dizer, no site que eu estou lendo aqui é o site do blog do Dr. Alan Rogério Mansur Silva, procurador da República. Em uma parte do seu texto, ele diz: entende-se que deve haver reparação proporcional ao prejuízo que ocorra, bastando, para tanto, que se comprove o dano e o nexo da causalidade, ou seja, trata-se de responsabilidade civil objetiva. Ademais, além da própria indenização pelo valor do dano, do furto ou do roubo, também é cabível a condenação por danos morais proporcional ao ocorrido. Ou seja, você pode entrar com uma ação, vamos supor, você entra com seu carro no supermercado. Aí quando chega lá no supermercado, que você está voltando com suas compras, você encontra o seu carro com o vidro quebrado e dentro do seu carro, por exemplo, tinha uma mochila com o seu notebook, certo? E ele foi roubado. É seu direito exigir que o supermercado se responsabilize por aqueles itens que você foi roubado, pelo dano no seu carro, pelos itens que foram roubados e pelos danos morais que você sofreu. Sabia disso? Direito seu. Mas vamos seguir. No site do Jus Brasil tem uma matéria que diz logo como título: sim, a empresa responde perante o cliente por reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento. E aí, você sabia disso? E deixa eu dizer, se qualquer um refutar isso que eu estou te dizendo, vá direto na fonte. Agora pelo menos leia antes de citar o que eu vou dizer. Vá direto na fonte. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Basta você citar o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e automaticamente o estabelecimento, que tem que ter obrigatoriamente o Código de Defesa do Consumidor acessível para o consumidor e também tem que estar ciente das leis dele, vai reparar o seu dano. Ele é obrigado a reparar os danos feitos a você. Vamos ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Pessoal, o que eu estou dizendo aqui é uma coisa que deveria ensinar na escola desde cedo para nós.
que não é ensinado. Porque quanto menos a gente souber disso, mais eles podem passar por cima dos deveres e obrigações deles. Entenda, eles são obrigados a cumprir o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não é um favor que ele está fazendo para vocês, é uma obrigação. E se por acaso aconteceu algo com você, como aconteceu comigo, de eu me machucar, mas se por acaso você teve algum dano no seu veículo ou alguma coisa que não deveria ser o normal de acontecer, como você ir ao supermercado, comprar, pagar e voltar para casa. Se algo diferente disso aconteceu, pense, está no seu direito você reclamar sobre aquilo. E aí, quando acontecer algo do jeito que aconteceu comigo, tente conversar com o supermercado ou o estabelecimento, no meu caso o supermercado. Converse com eles. Procure saber da obrigação deles. Se mesmo que eles tivessem disponível o bombeiro civil e o kit de primeiros socorros, mesmo que eles estivessem disponíveis ali, ainda assim o supermercado iria responder uma causa. É direito seu. Eu me machuquei, não foi por querer. Eu não fui lá em busca de atenção, tirar do vermelho a minha conta. Eu fui lá para fazer compras. Eu fui lá com a minha família fazer compras e me machuquei com algo que não deveria acontecer, algo não deveria estar ali, uma barra de metal com um corte não tratado. É culpa do supermercado ter uma barra de metal com um corte não tratado, aonde tem um grande fluxo de pessoas. É culpa do supermercado não ter um profissional eleito pela CIPA para cuidar dos primeiros socorros ou do kit de primeiros socorros. É culpa do supermercado não ter o kit de primeiros socorros. É culpa do supermercado não ter um bombeiro civil. E se meu dedo tivesse infecção? E se eu tivesse uma gangrena? Coloque aí o pior dos cenários. Eu só estou exercendo o meu direito, estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Exerça o seu direito também. Então, pessoal, eu sou o Bonis. Estou trazendo aqui mais uma coisa para os ossos do ofício. Espero que vocês estejam atentos da próxima vez que vocês estiverem em um estabelecimento comercial. Lembrando que, normalmente, os estabelecimentos comerciais têm câmeras. Se, no dia da minha audiência, o juiz disser, eu quero um vídeo para provar que você está falando a verdade, eu quero vídeo. Porque, afinal, tudo é verdade até que se prove o contrário. E o juiz pode muito bem dizer, eu quero vídeo. Se o supermercado tiver o vídeo, está tudo lá. Toda a verdade está lá. A forma como eu me machuquei, a minha ida desesperada até o carro, o tempo que eu fiquei parado esperando o gerente, o tempo que eu fiquei parado depois que falei com o gerente, tudo isso está lá. O tempo do estacionamento, deve ter câmera na área de serviço, na área de entrada de funcionários também, tudo está lá no vídeo. Agora, se o juiz determinar que quer ver esse vídeo e por qualquer que seja o motivo, o supermercado não disponibilizar mais esse vídeo, você está falando a verdade. O supermercado tem como provar que você está mentindo? Não. Tem como provar que eu estou mentindo? Pelo contrário, com a filmagem e as câmeras de vídeo eu tenho como provar que eu estou certo, que eu estou falando a verdade. Então, criar uma prova contra ele. Ele pode até dizer que não tem mais o vídeo e ter, ou verdadeiramente não ter, mas o vídeo mostra a verdade. Então, pense bem antes de exercer o seu direito ou forjar uma situação. Existem câmeras onde você menos espera. Todos os estabelecimentos comerciais hoje em dia são filmados de alguma forma, mas são filmados. Então, não forje nada que possa prejudicar você. Porque do mesmo jeito que você está processando um estabelecimento comercial por ter se machucado lá, se eles provarem que você não se machucou sem querer, mas que você se machucou propositalmente para ganhar dinheiro em cima do estabelecimento, aí é eles que vão processar você e você vai responder. Falou, pessoal, eu sou o Bonis e esses são mais uns bônus do ofício. Exerçam seus direitos.